Estou aqui desde ontem, né? Desde o meio da tarde. Nosso irmão Léo foi me buscar no aeroporto. Depois tivemos um tempo de comunhão bem gostoso na casa do nosso irmão André. Quero agradecer a hospedagem maravilhosa do André, da Viviane, dos meninos, né? Davi e o Lucas. Muita fartura de comida, viu, gente? Nós começamos a comer ontem, era 3 da tarde, e paramos quase 9 da noite. Tem muita comida lá. Se você quiser, eu passo o endereço dos irmãos. Você pode passar lá e, graças a Deus, comida com muita fartura. Foi um tempo muito abençoado, então quero agradecer o convite dos irmãos de estar aqui esse final de semana. O ano passado nós estivemos com os irmãos em agosto, eu acredito, né? Agosto do ano passado. Foi um tempo muito abençoado e poder rever os irmãos é um privilégio. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Quero convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. E eu trago o abraço aqui da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Brasileira, na área de Washington, D.C. A hora que passar ali por Washington, em Maryland, nós estamos ali. Não é uma área com tantos brasileiros como Atlanta, né? A área de Washington não é uma área com tantos brasileiros se nós compararmos com Atlanta, Flórida, New Jersey, Massachusetts. Mas existe uma comunidade brasileira significativa ali na área de Washington. Nós somos a única igreja presbiteriana ali na área. Existem outras igrejas, batistas, evangélicas também, Assembleia de Deus. E é um local muito agradável, apesar do frio. Ontem, quando eu cheguei aqui, a temperatura estava bem melhor do que estava lá, né? Lá está fazendo também um friozinho pesado esses dias. Efésios capítulo 4, nós vamos ler, eu só peço, a partir do verso de número 17, eu acho que está no 14, a partir do verso número 17. Eu vou ler, irmãos, na NVI, e talvez eu acho que eu possa ler aqui na tela. Eu tenho aqui a NVI nas minhas mãos, mas eu vou ler na tela e aí os irmãos acompanham, acho que a leitura fica mais fácil. Vamos ler a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui, graças a Deus pela sua palavra. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos como teu povo, para ouvir a tua palavra santa, verdadeira e eterna. Obrigado por tudo que tua palavra nos revela a respeito de ti mesmo, ó Deus, e a respeito da tua vontade para a nossa vida. Que a tua vontade, ó Deus, seja mais uma vez revelada enquanto meditamos aqui neste momento. Ó Deus, faz saltar as letras deste livro sagrado para que essas letras possam saltar aos nossos olhos e possam, ó Deus, ir de encontro às necessidades e carências do nosso coração. Nós oramos e pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém.
tema da nossa mensagem nessa manhã, talvez esteja projetado aqui, é o tema Viva o Novo. O tema da nossa mensagem é este, Viva o Novo. Nós estivemos aqui reunidos na escola dominical, conversamos um pouco a respeito do Deus que tem para nós coisas novas. E nós estamos dando início a mais um novo ano, um momento de renovação. Eu sou muito grato a Deus pela forma como Deus criou todas as coisas. E este aspecto de renovação que nós temos, um novo ciclo começa. Às vezes parece que é um ciclo de repetição, mas na verdade são ciclos de renovação de Deus na nossa vida. Principalmente ao morarmos aqui nos Estados Unidos, nós conseguimos contemplar as estações bem definidas. Nós olhamos cada estação com as suas definições na paisagem, especialmente as árvores revelam o período de renovação. Agora, no período do inverno, caíram-se todas as folhas, mas daqui a pouco vai chegar a primavera. E eu tinha um amigo que ele sempre dizia isso, calma, vai chegar a primavera. As flores vão brotar. Coisas novas Deus fará em nossa vida. E nós temos que, como cristãos, olharmos sempre para frente, na perspectiva de que o nosso Deus nos convida, como diz Paulo em Romanos 6, a vivermos e andarmos em novidade de vida. Deus tem para nós algo novo. Na escola dominical pudemos meditar em Isaías capítulo de número 43, sobre o Deus que se apresenta ao povo de Israel, vivendo um momento de dificuldade, de cativeiro na Babilônia, e Deus dizendo ao povo, não olhem mais para trás. Não fiquem presos ao passado, vejam, eu estou fazendo algo novo. E o que é esse novo? Eu não sei, e provavelmente você também não sabe. E uma das coisas que eu acho muito interessante nesse relacionamento de Deus conosco, é que Deus nunca nos diz exatamente onde nós vamos chegar. Porque se Deus ficasse dizendo para nós exatamente onde iríamos chegar, nós viveríamos de forma intensamente com ansiedade em nosso coração. Viveríamos intensamente ansiosos. Porque quando a gente já sabe de alguma coisa que vai acontecer, a gente já começa a se preparar, começa a subir um friozinho na barriga, a gente começa a transpirar as mãos, porque ficamos ansiosos, somos assim, somos tão falhos, tão pequenos, tão temerosos. Mas o que eu creio em meu coração é que o novo que Deus tem para nós, e o que Deus tem preparado para a nossa vida em 2023, é muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque o nosso Deus, Ele sempre nos surpreende com sua graça e com sua misericórdia. Nós temos a tendência de ver o novo como algo bom. Normalmente a gente pensa que o carro novo é melhor que o antigo, que a roupa nova talvez seja melhor que o antigo, o sapato, a casa nova. Nós temos essa tendência de enxergar o novo como algo bom, na maioria das vezes melhor do que o antigo. Mas também o novo pode gerar em nós medo, desconfiança. Meu sogro, é muito engraçado minha relação, eu sou muito próximo ao meu sogro, apesar dele ser São Paulino e eu corintiano, né? Nós temos uma relação muito boa e meu sogro, ele é o tipo de pessoa que ele não experimenta nada novo, quase nada novo. Um dia nós estávamos reunidos, ele estava na nossa casa e ele disse, hoje nós vamos sair, nós vamos comer um sushi. E aí eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, vai comer um sushi hoje, vamos sair, vamos comer um sushi. Chegamos lá no restaurante chinês, ele olhou o cardápio e falou assim, não tem nenhum bife aqui não? Uma carne, né? Ele perguntei, mas o senhor não veio comer um sushi? Ele falou, não, eu vou pagar o sushi para vocês, eu vou comer uma carne. Eu não gosto de comer coisa diferente, eu gosto de comer sempre as mesmas coisas. Eu não gosto de experimentar nada novo. Minha mãe, o contrário, ela já gosta sempre de experimentar coisas novas. E a gente tem isso dentro de casa. As diferenças, elas são maravilhosas. As diferenças, elas fazem com que a gente cresça. O diferente, às vezes, para nós pode parecer algo novo no sentido de estranheza, mas sempre tem algo a nos acrescentar. Eu tenho certeza que você tem vivido essa experiência nos Estados Unidos, de viver nessa cultura diferente da nossa e aprender coisas novas nesse país.
Pode parecer estranho no começo, a comida, a temperatura, as mudanças, os ciclos, as estações, mas quantas coisas boas você já aprendeu aqui. Eu gostaria de falar sobre o novo, sobre duas perspectivas interessantes, antes de entrarmos nos pontos que o texto de Efésios nos apresenta, o qual vamos expor nessa manhã. Primeiro, nós temos a ideia de pensar no novo como algo que substitui o velho, ou algo que venha a tirar de cena o antigo, como, por exemplo, você tem um computador, e aquele computador, com o passar dos anos, ele se tornou obsoleto, lento, e então você compra um novo computador. Por quê? É uma substituição. Você abandona o computador antigo. Eu fico pensando, nós vivendo agora nesse tempo, há poucos anos atrás, nós usávamos uns computadores. Eu me lembro no tempo de seminário, quando eu utilizava, acho que era um 486, é isso? Né? Aquele negócio, parecia que a gente tinha que, era na manivela, né? Uma coisa demorada, lenta. Hoje as coisas são tão rápidas. Mas um computador novo, ele é comprado porque o velho ficou ultrapassado, ficou obsoleto, ficou para trás. Viver talvez num novo país é a perspectiva de olhar o próprio país onde nascemos como um país ultrapassado em algumas questões, as quais já não conseguimos mais conviver com aquilo. Um novo emprego que nos proporciona talvez um novo rendimento, uma nova forma de vida, porque o antigo já não nos atende nas nossas necessidades. O novo como aquilo que substitui o velho. Eu acho muito interessante quando nós lemos, por exemplo, a carta aos Hebreus, que nos apresenta Cristo como o sacerdote da nova aliança, e aquele que vem para substituir tudo que estava na antiga aliança, os sacrifícios especialmente, o culto no templo. Jesus agora, ele é tudo novo. Ele é o templo, ele é o sacrifício, ele é tudo. Ele substituiu todas as coisas. Essa é uma primeira ideia sobre o novo. Mas uma segunda ideia sobre o novo é o novo como algo a ser acrescentado, adicionado. E aí vamos talvez usar o exemplo de um sapato, bem comum às nossas irmãs, né? Tem algumas irmãs que nós precisamos orar pela vida delas. Você abre assim o closet e você pensa, eu estou casado com uma centopeia, né? Porque quantos pares de sapato tem aqui dentro desse closet? Mas pensamos muitas vezes no novo como algo a ser acrescentado. Tem gente que compra coisa nova e joga coisa velha. Eu conheço pessoas aqui que dizem, olha, tudo que eu compro novo, eu dou alguma coisa antiga, para sempre haver um ciclo. Mas pense no novo como algo a ser acrescentado. Ele não necessariamente substitui o antigo. É apenas um acúmulo de um sapato, de uma roupa, um carro novo que você compra. E aí, você está andando no carro novo, encontra com o irmão, e ele pergunta, carro novo? Carro novo. E aquele lá, você trocou por esse? Não, aquele lá continua lá, mas aquele está muito antigo. Não, mas eu quero continuar com aquele lá. Mas você não tem nem driveway. Eu estou parando na rua, mas eu quero continuar com aquele antigo. Nós temos um irmão lá na nossa igreja em Maryland que ele gosta de fazer coleção de carros antigos vermelhos. Ele comprou o carro que foi utilizado no filme Velozes e Furiosos. Foi lá em Massachusetts comprar. E é a paixão dele. E a gente olha e fala assim, quanto carro velho, hein? Ele comprou um Golzinho vermelho. E aí eu falei para minha filha, filha, o Golzinho era o carro que o papai e a mamãe tinham no Brasil. Vamos lá na casa do tio Carlinhos que eu vou mostrar para você o carro que o papai e a mamãe tinham no Brasil. E era um Gol bolinha, é um Gol bolinha vermelho. Ela entrou no carro, olhou o carro e falou assim, esse carro de vocês era bem ruinzinho, hein? Eu falei, não fala perto do tio Carlinhos que ele coleciona carros. O velho como acúmulo junto com o novo. E o grande problema é que essas duas formas de pensamento estão presentes em nós. Esses dois modos de pensar e de agir influenciam a nossa vida. Sem percebermos, vivemos dessa forma.
E o grande problema está no fato de você olhar a segunda opção, o novo como um acúmulo, dentro da sua vida cristã. Por quê? Porque talvez você receba o novo de Deus, o que Deus tem apresentado para você como novo, sem que você necessariamente descarte o velho. Eu vou explicar. Todas as possibilidades do novo apresentadas por Deus nas Escrituras nos convidam a rejeitarmos o velho. E esse texto que nós acabamos de ler, onde Paulo nos diz, no verso de número 22, que fomos convidados a nos despir do velho homem e a nos revestirmos do novo homem, que ele é preparado, criado para ser semelhante a Deus, é um convite a deixarmos para trás o velho. O grande problema é que a nossa espiritualidade se tornou, em muitos lugares, mesmo dentro do ambiente evangélico brasileiro, um acúmulo de coisas e não uma troca. Pessoas começam a congregar em uma determinada igreja, então elas começam a ouvir novas músicas, elas criam novos amigos, elas abrem novos espaços na sua agenda, mas não necessariamente deixaram o velho homem para trás. Criou-se uma possibilidade de espiritualidade, mas sem transformação, sem mudança, sem radicalidade. E nós nos esquecemos quão radical o Evangelho é. Jesus, ele claramente disse para os seus discípulos, aquele que não puder deixar pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás, não pode ser meu discípulo. Porque na vida cristã, ou nós abraçamos o que Deus tem para nós como novo, ou nós viveremos sempre no acúmulo, e o acúmulo vai fazer da nossa vida cristã uma vida cristã pesada. Veja aqui o que Paulo está dizendo no texto sobre nos despirmos do velho homem e nos revestirmos de Cristo, do novo homem, para ser semelhante a Deus. A proposta que Paulo está apresentando é que você precisa se despir. Você já viu criança colocando roupa uma em cima da outra? Você já teve essa experiência na infância? Se você não fez isso quando era criança, você não teve infância. Colocou uma calça e colocou outra calça em cima, e colocou outra calça em cima, e colocou uma camiseta, e colocou uma camisa, e aí vem todo um... E vem mostrar para o pai e para a mãe, olha o que eu fiz. E aí faz aquela graça para o pai e para a mãe. Está suando ali de baixo igual um camelo no deserto, mas está fazendo a graça. E sabe de uma coisa? A vida cristã de muita gente é assim, pesada. A vida cristã, o relacionamento com o Senhor Jesus, a sua espiritualidade, ela é pesada, porque ela tenta acumular coisas ao invés de fazer as trocas. Revestir-se e deixar para trás o velho homem. Paulo nos diz nesse texto, e ele faz aqui, neste texto, do versículo 17 até o verso 19, ele faz uma exposição sobre o modo de vida daqueles que ainda não foram lavados e regenerados, nascidos de novo, não se revestiram ainda do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Ele diz que os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Estão obscurecidos, separados da vida de Deus por causa da ignorância do seu coração, da dureza do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação. Essa é a vida daqueles que não querem fazer substituições, elas só querem acumular. E talvez elas pensam que seja possível manter a velha vida e não se revestir de Cristo. Acumular. Pensar talvez que podem viver o estilo de vida antigo sem revestir-se de Cristo e viver o novo. É por isso que existem hoje tantos cristãos na sua mente, no seu coração, fragmentados, usando máscaras, vivendo um tipo de vida dentro da igreja, nos parâmetros dentro de um templo, e pensando que talvez a sua vida lá fora seja uma vida em que ela resolva, e que ela não precisa pedir nenhum conselho nem de Deus, e nem revestir-se de Cristo para ter uma nova atitude.
Eu me lembro como se fosse hoje, um domingo, em que eu preguei sobre a esperança que nós temos de viver essa nova vida. Eu fui para a porta da igreja para cumprimentar os irmãos, eu fazia muito isso no Brasil. Ficava na porta da igreja cumprimentando os irmãos, desejando uma boa semana. E um irmão, de uma forma bem sarcástica, chegou para mim e disse assim: pastor, obrigado pelas palavras, muito bom o sermão, agora vamos voltar para a vida real. Porque parece que o que fazemos aqui não é o real. Porque deixamos o novo homem aqui e esquecemos de levá-lo conosco, na família, no trabalho. E Paulo está dizendo de uma forma clara: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Nós não aprendemos isso de Jesus. O evangelho pregado no Novo Testamento, anunciado por Jesus aos discípulos, ele é duro, ele é firme. Quando um homem procurou Jesus dizendo: Senhor, quero ser seu discípulo, como lemos, por exemplo, em Mateus capítulo de número 8. Mas deixa-me primeiro enterrar meus pais. Jesus disse: deixe com que os mortos enterrem seus mortos. Aquele jovem rico procurou dizendo: Senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Venda tudo que você tem, entrega aos pobres, depois vem e siga-me. Mas aquele jovem ficou. Por quê? Porque ele queria acúmulo. Ele não queria trocas. É preciso deixar o velho homem para trás, para receber tudo o que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por isso eu gostaria de trazer para você 3 lições que Paulo nos apresenta nesse texto, em Efésios. Primeiro, o novo como aprendizado. Pode colocar para a gente. O novo como aprendizado. Paulo, de forma bem clara, nos diz no verso de número 20, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Viva o novo, encare esse novo ano, 2023, como um ano em que você tem coisas novas para aprender de Jesus. Porque nós sempre temos. Quando rejeitamos o ensino, não agimos bem. Quando rejeitamos a instrução, não agimos bem. Nós precisamos, como é a proposta da vida cristã, a vida cristã como discípulos do Senhor Jesus, até que Ele venha, ou até que nós o encontremos na eternidade, se Ele não vier antes, viver esta vida como um discípulo, como alguém que está aprendendo e alguém que está sendo guiado por Ele. Paulo diz de forma muito clara: vocês não aprenderam isso de Cristo. E ele faz aqui um contraste com tudo aquilo que foi apresentado anteriormente. Ele apresenta um contraste dizendo: os gentios vivem na inutilidade dos pensamentos. Eles têm um entendimento obscurecido. E aí Paulo está falando aqui de conhecimento, de mente, de consciência. Mas ele fala assim: não foi essa consciência que Cristo apresentou a vocês. E aí ele vai dizer algumas coisas muito interessantes. Veja comigo, verso de número 21. Olhe comigo na sua Bíblia. De fato, vocês ouviram falar dele. Nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Paulo utiliza aqui expressões de ensino. Ele usa a palavra didascalia na ideia do ensinamento, verso de número 21. Vocês aprenderam de Cristo, vocês ouviram falar dele, vocês foram ensinados, e essa é uma dinâmica constante. Viva o novo como um aprendizado. Nós olhamos para as nossas crianças, que estão aí sempre mudando de elementary school para middle school, de middle school para high school, de high school para college, esses processos, porque elas precisam adquirir conhecimento. Mas nós não enxergamos a vida cristã assim. E a vida cristã deve ser enxergada como alguém que está avançando, prosseguindo, como alguém que está se encaminhando a algo maior e melhor. Nós, infelizmente, paramos. Achamos que conhecemos todas as coisas, que já adquirimos conhecimento suficiente. E Paulo ainda termina dizendo que há uma verdade que está em Jesus. Diante de tantas verdades que o mundo diz existir, há uma verdade sublime sobre nós mesmos. É Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus,
nós aprendemos duas coisas maravilhosas. Ao olhar para Jesus, nós aprendemos como Deus é. Nós aprendemos como Deus é, o coração de Deus, o caráter de Deus. Ele é a revelação do próprio Deus. Como diz o autor em Hebreus, ele é a imagem do Deus invisível. Nós aprendemos como Deus é, mas quando olhamos para Jesus, nós aprendemos como cada ser humano deveria ser. Como é que um ser humano vive de fato? É para Jesus que você tem que olhar. É para Ele que você tem que olhar. Por isso, viva o novo como um aprendizado. Olhe para este ano de 2023 na perspectiva de que você tem coisas novas a aprender de Jesus. E essas coisas novas que você aprender de Jesus vão transformar a sua vida. Vão mudar a sua história. Vão mudar a sua família. Vai mudar o seu caráter. Vai mudar o seu pensamento. Aprenda mais de Cristo. Segundo lugar, viva o novo como uma transformação. E aí então nós começamos a ler a partir do verso de número 22, quando Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, e mais uma vez vem a palavra didascalia, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem. Paulo está falando aqui de processos. E os processos são necessários na nossa vida. A vida cristã não é acúmulo. A vida cristã não é a somatória de coisas que você quer trazer ou agregar. A vida cristã, ela sempre vai nos convidar a abandonos, a rompimentos, a quebra de tudo aquilo que vivemos quando não pertencíamos a Cristo. A vida cristã sempre vai nos convidar a romper com algo, a romper com pensamentos, com ideias, a romper com comportamentos. Tanto que quando você lê a continuidade do texto, nós não continuamos a leitura. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, ele diz: cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade. Você tem que pertencer ao corpo de Cristo. Se vocês ficarem irados, não pequem. Paulo vai falar sobre comportamento. Por quê? Porque nós precisamos viver processos. A vida cristã nos convida à mudança constante. A vida cristã deve gerar em nós sempre a expectativa e a esperança de que amanhã eu posso ser melhor do que sou hoje. De que a segunda-feira eu posso ter um comportamento diferente do que a segunda-feira da semana passada. Que eu acordei e fui para o trabalho e murmurei porque estava frio, porque tinha pouco trabalho. Não, o Senhor me ensinou outra coisa. Eu posso ter uma nova postura diante da vida. O que Jesus faria em meu lugar. E nós somos pessoas com tantas debilidades. Nós seres humanos somos tão falhos, tão débeis, tão pequenos, com tanta necessidade de transformação e ajuda por parte do Senhor. E graças a Deus que nós contamos com a presença do Espírito, que nos fortalece, que nos ensina. O próprio Senhor Jesus nos disse que a presença do Espírito Santo em nós seria nessa perspectiva de que Ele nos ensinaria tudo o que nós aprendemos de Cristo. Então você precisa aprender de Cristo. E uma vez que você aprende de Cristo, o Espírito Santo vai utilizar toda aquela instrução para transformar a sua vida, para renovar o seu entendimento, para te levar a viver a vontade de Deus. Jesus nos ensinou que aquele que perde a sua vida, esse é a que ganha. Aquele que perde a sua própria vida. É preciso deixar tudo, como cantamos: Senhor, eu me rendo, tudo entregarei. Faz em mim, Senhor, a tua vontade. Músicas como, por exemplo, Vaso Novo, a gente já não canta mais com tanta frequência nas igrejas, porque a gente quer viver dos acúmulos, ao invés de dizer: Senhor, quebra a minha vida e faze de novo. Eu quero ser um vaso novo. E em terceiro lugar, a vida cristã, na perspectiva do novo, como um novo propósito. O novo como aprendizado, o novo como transformação e o novo como propósito.
Paulo termina dizendo no verso número 24 o seguinte: que nós deveríamos ser renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. De uma forma bem clara, Paulo conclui este bloco fazendo essa comparação com a antiga maneira de viver, dizendo: você se reveste do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Na vida cristã não há nada menor e nada maior, nada tão sublime do que olhar sempre para Cristo como o nosso alvo. Porque Ele nos ensinou como Deus é e como cada ser humano deveria ser. E esse novo homem que se reveste de Cristo, ele é criado para ser semelhante a Deus. Você não nasce de novo só para ser uma pessoa melhor, mais bem-sucedida. Você não nasce de novo para ser uma pessoa mais vitoriosa na vida. Não é isso a perspectiva do novo nascimento. Você nasce de novo para tornar-se semelhante a Deus. Porque o velho homem, ele se parece com o antigo Adão. Caído, pecador. Mas o novo homem, criado em Cristo Jesus, ele tem como propósito ser semelhante a Deus em justiça e em verdade. O nosso propósito de vida agora, em Cristo, é viver o novo. O velho padrão estabelecido por esse mundo caído não nos serve mais. Não nos serve mais. Este mundo, de forma muito clara, para nós como cristãos, essa sociedade na qual estamos inseridos, com seus valores, para nós, temos que encará-las como obsoletas, ultrapassadas, velha. É preciso substituir. O estilo de vida proposto por este mundo é morto. Porque Paulo está dizendo que se devemos nos tornar, ou parecermos com Cristo na perspectiva de sermos criados como Deus, semelhantes a Deus, em justiça e verdade, então nós olhamos para este mundo e percebemos que este mundo está caído em inveja, individualismo, corrupção, mentira, guerra, imoralidade, perversão, distorção. Mas em Cristo vivemos em justiça e em verdade, em santidade proveniente da verdade. Deus nos convida a viver com um novo propósito. O novo propósito é ser criado para ser semelhante a Deus. Nada mais e nada menos. Por isso eu gostaria de terminar essa mensagem repetindo mais uma vez o que falamos na escola dominical. 2 Coríntios 5,17 nos diz que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, e a pergunta é: você está em Cristo ou você ainda está no velho homem? Se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas, elas necessariamente precisam ficar para trás. Porque tudo agora se fez novo. O projeto de Deus é sempre vivermos em novidade de vida. Como viver a novidade de vida? Esteja disposto a aprender. Esteja aberto para a transformação. Esteja focado num novo propósito. O novo propósito é revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Um novo coração, uma nova mente, uma nova postura perante a vida. Por isso que, quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós devemos não mais nos amoldar às coisas deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. É tudo que Deus tem para nós, sempre transformação, sempre coisas novas, sempre um Lucas novo. Lógico que esse Lucas carrega algumas coisas do passado. Estou em conflito interno. Paulo claramente diz em Gálatas que nós temos o conflito da carne com o espírito, mas o desejo é viver o novo. E o cristão, ele deve ansiar por isso. E você, meu irmão e minha irmã,
Anseie pela transformação, anseie pelo novo conhecimento, anseie por viver um propósito de se parecer com Jesus, de se revestir dele e de deixar tudo que não vem do Senhor para trás. Deixe para trás a mentira, deixe para trás a fofoca, deixe para trás a imoralidade, a perversão, deixe para trás o individualismo. Viva um novo propósito, viva conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Para revestir-se do novo, é preciso despir-se do velho homem. Eu gostaria de fazer um desafio nessa manhã, de orar com você, que tenha consciência nessa manhã que alguma coisa do velho homem ainda está presente. Ainda está aí. Ainda incomoda. Ainda atrai. Ainda chama para a velha vida. Que marcas, que atitudes, que pensamentos do velho homem ainda estão aí? E que você precisa nesta manhã despir-se. Ser renovado no entendimento e revestir-se de Cristo. Se existe algo que você quer deixar para trás, deixar em 2022 e viver em 2023 o novo homem criado em Cristo Jesus, para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade, o que é que você precisa deixar para trás? Está claro na sua mente, no seu coração? Para mim está claro, eu sei o que do velho Lucas eu preciso deixar em 2022. Se você quer deixar algo na presença do Senhor, como alguém que está fazendo uma troca, não acumulando, mas trocando. Se você deseja isso para a sua vida neste ano, coloque-se em pé, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu estou aqui em pé e eu sei do que eu preciso me revestir de Cristo. Palavras, atitudes, pensamentos, tem coisas que eu preciso deixar no altar. Deixar aos pés do Senhor. Senhor, aqui nesta manhã estamos reunidos como teus filhos, nus, despidos, como o Senhor nos vê e como de fato somos. Não há nada em nós que possamos esconder de Ti. Nada. O Senhor nos sonda e nos conhece. E o Senhor sabe, ó Deus, as marcas do velho homem que ainda estão em nós. Palavras, pensamentos, sentimentos, Deus, em nome de Jesus, arranca de nós, ó Deus, nos ajuda a nos despir e a nos revestirmos do Teu Filho Jesus nesta manhã, para que este ano de 2023, coisas novas aconteçam de fato na nossa vida. Vivamos experiências novas com o Senhor, de maior intimidade contigo, de maior obediência ao Senhor. Pai, tira de nós aquilo que não te agrada, aquilo que não está segundo o teu propósito, como lemos em tua palavra. Ó Deus, toda imoralidade, todo pecado, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, todo pensamento obscurecido, toda dureza de coração, quebranta a nossa vida, em nome de Jesus. E ó Deus, nos reveste do Teu Filho amado Jesus, para que possamos ser novas criaturas, para nos tornarmos semelhantes ao Senhor,